Olá, pessoal do canal Agricultura A a Z. Vocês conhecem a inspiradora história do senhor Valdemar Fischer, agrônomo e ex-CEO da Syngenta? Antes de mais nada, gostaria de lhe pedir para se inscrever no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda. Bora pro vídeo? É um prazer enorme estar entrevistando ele, que foi um líder de uma grande multinacional do agro, a Syngenta. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Valdemar Fischer. Valdemar, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre a sua história, sua carreira no agro e sobre as tecnologias aplicadas no setor. Professor Borém, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse programa, que é um marco no agronegócio brasileiro. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos começar, então, conhecendo um pouquinho da sua história, que é muito inspiradora e certamente pode transformar estes jovens que estão ingressando no agro. Todos nós conhecemos sua história profissional, mas, por favor, conte um pouquinho de si mesmo, sobre sua origem. Por exemplo, quem foi o menino Valdemar? Pois é, eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, mas toda a minha infância foi na cidade de Santo Cristo. Então, uma cidade muito pequena, basicamente agrícola, 15 mil habitantes. Então, foi uma infância muito feliz. Eu, na verdade, me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de crescer numa comunidade agrícola pequena, e onde, na verdade, foi a minha inspiração para estar dentro do setor agrícola do Brasil. Eu fiz os meus estudos iniciais, primários, nessa cidade do Rio Grande do Sul, em Santo Cristo. Depois eu fui para Santa Rosa estudar, tinha mais recursos, e eu acabei fazendo o meu segundo grau no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Santa Rosa. E tem uma história muito interessante aí, que eu estive no ano passado numa ligação com o goleiro Tafarel, goleiro da seleção brasileira, e nós descobrimos que fomos adversários de voleibol. Ele num outro colégio, chamado JEGA, aí de Santa Rosa, e eu no Colégio Dom Bosco. Então, foi muito legal ficar sabendo disso. Eu terminei meus estudos aí em Santa Rosa, a secundária, fiz o vestibular agronomia na Universidade Federal de Pelotas, em 1981, e acabei ingressando na faculdade. Foi meu único vestibular, passei raspando, mas passei. Foi isso. Então, passei por Santo Cristo, Santa Rosa, e depois a cidade de Pelotas para fazer a faculdade. E como que foi se preparar para ingressar na universidade, numa cidade tão pequena, provavelmente com uma infraestrutura, ensino, de certa forma, pelo menos é o que a princípio se imagina, com algumas limitações? Olha, naquela época, estamos falando aqui dos anos 70, 80, na verdade, o ensino nessas cidades era muito bom. Tanto o ensino primário em Santo Cristo, nós tínhamos dois colégios, chamávamos o Colégio das Irmãs e o Colégio dos Irmãos, eram colégios religiosos, e depois o Dom Bosco, em Santa Rosa, tinha uma qualidade de ensino muito boa. Tanto que eu não fiz cursinho, não fiz nenhum tipo de cursinho, simplesmente com o segundo grau, e estudando em casa, eu acabei ingressando. Então, nessa época, o estudo, na verdade, nas cidades era de uma qualidade bastante boa. Ótimo, ótimo. Eu também passei por isso, me faz lembrar que na nossa época de juventude, os colégios privados não tinham a qualidade dos públicos. E eu também estudei toda a minha
juventude em escolas privadas. Bom, uma vez ingresso na Universidade Federal de Pelotas, como que foi esse período, Valdemar? Algum fato interessante, pitoresco, algo marcante? Bom, muitos, muitos. Em primeiro lugar, a minha inspiração para fazer a faculdade de agronomia, ela veio da família, né? Eu tinha tios que eram agricultores, o meu avô foi um dos primeiros a plantar soja no Brasil, né? Em 1931, ele foi um dos pioneiros no plantio da soja no Brasil. Tios que são agrônomos, que eram agrônomos, tive dois tios agrônomos naquela época, primos, e isso acabou me inspirando para fazer agronomia, né? Mas talvez o fato mais marcante nesses 5 anos, nesses 4 anos de faculdade de agronomia, eu me formei em julho de 1985, foi que eu conheci na faculdade a minha esposa, né? Estudamos juntos, nos formamos juntos e estamos juntos até hoje, né? 40 anos, quase 40 anos depois. Então, esse foi um fato bastante marcante na minha vida. Talvez o outro fato também é que durante todo o período da universidade, da faculdade, eu fui direcionando para a carreira que eu queria. Eu queria trabalhar numa indústria química, eu queria trabalhar numa empresa multinacional, eu queria ter uma carreira internacional e eu comecei a me preparar dentro da universidade, fazendo estágios, monitoria, tive muito apoio de professores da faculdade, o professor Francisco Xavier, que era chefe do departamento na área de fisiologia vegetal. Então, durante toda a minha carreira, todo o meu período de faculdade, eu acabei me preparando para poder ingressar em uma empresa multinacional depois de formado. Muito interessante. Resgatando um pouquinho esta questão do teu avô ter sido um dos pioneiros no plantio de soja no Brasil, eu imagino que as produtividades, os rendimentos que eram alcançados naquela época eram desmotivadores. E a gente tem um apreço muito grande por esses produtores rurais que plantaram e persistiram mesmo com variedades ainda não adaptadas ao nosso solo e ao nosso clima, e ver hoje uma situação completamente oposta a essa. Como que você, pessoalmente, vê essa evolução da soja no Brasil, Valdemar? É uma história muito interessante. Poucas pessoas sabem disso, mas, na verdade, a soja ela foi introduzida no Brasil inicialmente para substituir o café. O café, naquela época, nos anos 1920, era muito caro no sul do Brasil, então se importou esse grão para tentar substituir, através de um processo de torrefação, o café. Logicamente, não funcionou, né? Depois ele acabou sendo usado na alimentação de porcos, para substituir alguns alimentos. E na década de 70, início da década de 70, é que nós começamos a exportar e teve aquele boom da soja que todos nós conhecemos. Logicamente, as produtividades eram muito baixas naquela época. Eu lembro, no tempo de faculdade, se você conseguisse tirar aí 25, 30 sacos por hectare na lavoura de soja, era um resultado muito bom. Estamos falando da década de 80. E hoje, rendimentos acima de 70, 80 sacos por hectare já são comuns, né? Então, nós tivemos aí uma evolução enorme na produtividade da soja e de outros cultivos também, né? Mas principalmente da soja, através de órgãos de pesquisa, tanto oficiais como privados, mas principalmente a Embrapa, que adaptou muitas variedades às condições tropicais brasileiras, né? As universidades, que tiveram um papel fundamental aí, todas as novas tecnologias que nós desenvolvemos também no setor privado, como biotecnologia, por exemplo,
E basicamente multiplicaram por 3 a produtividade da soja, e isso tem um valor enorme, tanto para o produtor, né, do ponto de vista de rendimento, como também para a sociedade em geral, porque nós precisamos de menos hectares para produzir mais soja e ajudar aí a alimentar o mundo. Então, na verdade, esse caminho feito pela soja e pelo milho também aqui no Brasil é uma história muito bonita de ser contada. Bom, Valdemar, já que nós estamos falando de tecnologias, já que você também tem mais de 35 anos de experiência profissional e dedicação ao agro, olhando lá de trás, desde o começo até agora, qual a sua percepção do avanço tecnológico? Vamos esquecer a soja momentaneamente, e pensar no âmbito geral dos cultivos, proteção de plantas. Como que você vê essa evolução e como que você projeta isso daqui para frente? Nós tivemos um avanço muito grande nas tecnologias agrícolas e agora, principalmente nos últimos anos, com a introdução das tecnologias digitais e da possibilidade dos produtores monitorarem as informações, tanto de gastos, rendimentos e produtividades das suas propriedades e fazendo ajustes, muitas vezes no momento da aplicação de produtos, a escolha de variedades corretas para o seu plantio. No caso de culturas perenes, a forma ideal de plantio com espaçamentos ideais. É impressionante o ganho de produtividade que nós tivemos nos últimos anos, e eu acho que isso só vai aumentar, né? Eu lembro de ter participado de uma palestra em que um dos entrevistados desse programa, o Paulo Hermann, ele falou que a tecnologia embarcada em uma colheitadeira, hoje em dia, ela é maior do que a nave que levou o homem à Lua, né? É impressionante isso. E eu tenho certeza que no futuro a gente vai conseguir explorar cada vez mais essas tecnologias. Na questão de variedades também, é impressionante os ganhos que nós tivemos com as formas modernas de seleção de variedades, de multiplicação de novas variedades, com todas as tecnologias embarcadas que nós temos, como o caso, embarcadas na semente, que eu digo, como é o caso do tratamento de sementes, por exemplo, a própria genética da semente, né? Então, os ganhos que nós tivemos nos últimos anos foram fantásticos, e eu tenho certeza que isso vai continuar, né? Porque a gente está cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais buscando formas mais sustentáveis de produzir. E, para mim, o grande avanço tecnológico no Brasil foi adaptar todas essas tecnologias que muitas vezes eram desenvolvidas, ou são desenvolvidas no hemisfério norte, adaptar essas tecnologias para as nossas condições tropicais, que é muito diferente produzir na Europa, nos Estados Unidos, de produzir aqui nas condições extremas que nós temos, em alguns casos aqui no Brasil, de temperaturas altas, e muitas vezes nós conseguimos até produzir várias safras no mesmo ano, né? Coisa que no hemisfério norte é difícil, ou até impossível de fazer. Então, esse avanço tecnológico foi realmente fantástico, e eu tenho certeza que isso vai continuar. Bom, você me disse que na faculdade veio direcionando a sua experiência, as suas oportunidades de estágio para um dia ingressar numa multinacional. E a minha pergunta para você foi o seguinte: como foram esses primeiros anos trabalhando no setor privado? E você passou pelo setor técnico, setor comercial, ou ingressou já numa função mais administrativa?
Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer 3 entrevistas em 3 empresas diferentes e acabei selecionando uma delas. Naquela época a gente podia ainda selecionar o trabalho, tinha muita oferta. Mas entrei na área técnica. Eu comecei na área técnica de uma empresa chamada Stauffer, que hoje não existe mais. Foi comprada pela ICI, que também não existe mais. Acabou comprada por outra empresa, se transformou em Zeneca, se fusionou com a Novartis e chegou ao que hoje nós temos aí, que é a Syngenta. Então, eu ingressei na área técnica, fazendo desenvolvimento de produto, testando produtos novos no Rio Grande do Sul, na área de arroz. E aí tem um fato interessante, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos depois de estar trabalhando, era um domingo de manhã, nunca me esqueço, estava fazendo avaliação de um ensaio que eu tinha implantado e se acercou o agricultor estava lá revisando a lavoura, ele se acercou e me disse: Valdemar, você percebeu isso e isso no seu ensaio? Eu falei: não. Ele me levou lá e começou a me mostrar as diferenças nas diferentes parcelas e tal. E naquele momento eu disse: não, eu não tenho perfil para ser pesquisador, eu não me atento aos detalhes, não é nessa carreira, nessa área, eu não vou ter muito futuro, eu tenho que mudar, vou ter que ir para a área comercial. E aí acabei direcionando minha carreira para a área comercial. Saí da área técnica, fui ser coordenador de produto na área de marketing, depois gerente de marketing, e finalmente surgiu a oportunidade para a minha carreira internacional. E aí ingressei numa área internacional, saindo do Brasil, fui trabalhar no Equador, fiquei 3 anos lá e depois segui com a minha carreira em outros países, México, Estados Unidos, voltei para o Brasil e hoje em dia estou morando no Panamá. Então, esse é um pequeno resumo do início da minha carreira profissional. Chegar a diretor Latam de uma grande empresa, como foi e é a Syngenta, exige muita habilidade de liderança para orientar um time, imagino eu, que seja diverso, com diferentes necessidades. Como foi essa experiência de lidar com um time tão grande e estar em processo contínuo de melhoria a cada dia como líder? Olha, na minha opinião, e a experiência que eu tenho é que não tem muita diferença de você gerenciar uma empresa pequena, com 15, 20, 50 funcionários, de uma empresa grande, com 5.000 funcionários, como é o caso da Syngenta aqui no Brasil. O papel do líder é mostrar o caminho, definir as metas, se cercar de pessoas competentes, muitas vezes mais competentes do que a gente mesmo, e aí deixar essas pessoas desenvolverem o seu potencial. Alguém já disse uma vez de que o pior erro que um líder, que um executivo pode cometer é se cercar de pessoas competentes e aí dizer para eles o que eles têm que fazer, né? E na minha visão é exatamente isso. Eu acho que a gente, no fim, acaba trabalhando com um pequeno número de pessoas de todas as formas, diretamente, né? Que são as pessoas que reportam diretamente para a gente. Então, na verdade, você gerenciar uma empresa grande é muito parecido, os desafios são muito parecidos com gerenciar uma empresa pequena. Logicamente, os impactos são diferentes, você tem algumas responsabilidades sociais que são um pouco diferentes, mas eu te digo, para mim, a minha carreira, eu sempre tive muito apoio dos meus gestores, das pessoas que me orientaram dentro da organização, e sou muito agradecido a essas pessoas. Tive a oportunidade de dirigir a Syngenta na América do Norte por 5 anos. Eu fui o diretor regional da Syngenta na América do Norte e foi uma experiência muito gratificante para mim, né?
Voltei, gerenciei a América Latina para a Syngenta também. Tenho uma paixão pela América Latina, tenho uma paixão pelo Brasil e pela agricultura aqui, então eu sabia que acabaria voltando para cá. E para mim foi muito prazeroso ter essa oportunidade de dirigir uma empresa do tamanho da Syngenta, da importância da Syngenta aqui no Brasil. Mas os desafios dos líderes, para mim, são esses, são realmente de direcionar, fixar as metas, fixar a visão de longo prazo para a empresa, e aí conseguir se cercar de pessoas competentes para implementar as estratégias para lograr essas metas de longo prazo. Desta forma, a gente, então, pode entender o sucesso que a Syngenta vem alcançando no Brasil ao longo dos anos e a importância que ela tem para o produtor, reconhecida para o produtor como um parceiro na produção de alimentos. Muito bom saber disso. Caminhando para o final da nossa conversa, você tem alguma mensagem para os nossos jovens engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas e produtores brasileiros cujas mãos vão estar responsáveis pela agricultura do nosso país daqui para frente? Olha, primeiro para os profissionais que estão ingressando nessa área, professor Borém, talvez uma das coisas que eu deva dizer é que, para mim, sempre foi muito importante ter uma meta clara para mim, né? Eu nunca esperei que a empresa gerenciasse a minha carreira, né? Eu sempre digo que se você quer ter um plano de carreira definido, entra nas Forças Armadas, né? Que lá você tem um plano de carreira relativamente definido. Em uma empresa privada, em uma grande empresa, você tem que ter uma meta e você tem que perseguir essa meta, né? Deixando sempre claro para os seus gestores aonde você quer chegar, se preparando para isso, né? Como você pode imaginar, eu não falava inglês, né? Eu entrei na universidade sem falar inglês. Eu comecei a estudar durante a própria universidade, porque, como eu falei, eu já tinha claro que eu queria uma carreira internacional. E, para isso, eu também sabia que tinha que ter conhecimento de outros idiomas e principalmente do inglês. Então, se preparar, trabalhar nas áreas que você sente que precisa melhorar, né, através de cursos, de formação, oportunidades até de internas dentro da empresa, de mentorias, mas ter uma meta clara, se preparar para isso, deixar essa meta muito clara para os seus gestores e aí não se desviar. Você não pode desistir. As dificuldades, elas vão aparecer, sempre aparecem, mas você não pode desistir. Você tem que usar essas dificuldades, na verdade, como algo para te impulsionar mais para frente, nunca olhar para trás. Para o setor geral, para os agricultores, para o setor geral do agronegócio, a minha mensagem é muito simples: acreditem no Brasil, né? Nós somos um país potencialmente e realmente agora agrícola. Nós temos um potencial enorme de produção, nós já alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas e temos um potencial ainda muito maior para continuar produzindo e de forma sustentável, como temos estado produzindo nos últimos anos. Então, nós temos aí um potencial enorme no setor agrícola. Felizmente, eu estou vendo muitos jovens voltando a se interessar em entrar na área agrícola no Brasil, e talvez essas tecnologias digitais que a gente tenha desenvolvido, elas estão ajudando muito nisso, mas existem oportunidades enormes aqui. Não existe uma solução única para a agricultura brasileira. Nós temos sempre que pensar em integrar as diferentes tecnologias que nós temos, sejam elas químicos, biológicos, biotecnologias, cultivares novas, melhoramento de plantas, de variedades.
o sucesso de uma boa agricultura, de uma agricultura sustentável, é a integração dessas diferentes tecnologias. Então, tenham confiança no Brasil, que o Brasil cada vez mais vai se tornar uma fonte de alimentos para o mundo. Excelente. Você não só acompanhou, como também contribuiu para esta revolução e avanço da agricultura brasileira. Valdemar, certamente esta conversa, esse bate-papo, vai ser muito inspirador para os nossos jovens no agro, quer sejam eles produtores que estão começando a ingressar nas atividades produtivas, na sucessão em suas famílias, também aqueles que estão ingressando nas universidades e se qualificando para um dia serem consultores do agro, desenvolvedores de novas tecnologias digitais, tecnologias de sementes, tecnologias de proteção de plantas. Então, eu gostaria de, em nome da Universidade Federal de Viçosa, e em meu nome em especial, agradecer a você, Valdemar, por tudo que você fez e por estas sábias palavras que vão ecoar naqueles jovens que vão estar responsáveis pela nossa agricultura no futuro breve. Obrigado. Eu que agradeço, professor Borém, em meu nome, em nome da Syngenta, a oportunidade de participar desse programa que é tão inspirador para todo o setor agrícola brasileiro e principalmente aos jovens que estão ingressando nesse setor. Então, muito obrigado a você, ao UFV, realmente de todo o coração agradeço essa honra de participar desse programa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!